Apresentamos as ofertas ao Senhor, os ofertantes também. Senhor, te apresentamos a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui neste momento, que oferecer o seu coração nesta oferta, que o Senhor possa receber o coração de cada um e depois a oferta, porque o Senhor primeiro vê o coração, porque o Senhor primeiro vê o íntimo, para depois receber aquilo que nós temos exteriormente. Senhor, que o Senhor possa multiplicar grandemente segundo as tuas riquezas da tua vontade, na vida de cada um. Que o Senhor possa multiplicar 10 vezes, 50 vezes, mais do que aquilo que nós apresentamos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre a ceia do Senhor. Vamos estar explicando, né? Nós já tivemos a imersão da ceia. E vamos aqui estar fazendo uma repetição do que foi falado na imersão. E creio que Deus vai falar conosco nessa noite, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e cada dia que nós falamos dela, novas coisas Deus nos revela. Porque a palavra de Deus, ela se renova, e cada vez que nós estudamos a mesma coisa, Deus nos traz mais revelação acerca do assunto bíblico. Glória a Deus. Então vamos ler 1 Coríntios. Eu preciso de alguém para passar o slide, por gentileza. Thaísa, pode passar para mim, por gentileza? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Na setinha mesmo. Vê se está passando, por gentileza. Ah, não? Ah, tá. Ok. Pode deixar isso aí. É isso aí mesmo. 1 Coríntios, capítulo 10, verso... Passa mais um slide. Vamos para o próximo capítulo. Esse mesmo, 16. Vamos ler o contexto deste versículo, irmãos. Que é o 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Glória a Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai a vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém. Glória a Deus. O texto começa falando fugir da idolatria. O que tem a ver idolatria com a ceia do Senhor, né, irmãos? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Fugir da idolatria. Porque o Espírito Santo, ele sabe o que vai acontecer nos séculos futuros. Assim, depois que Cristo estabeleceu a ceia, o Espírito Santo, ele sabe o que vai acontecer. E o que ele vai dizer nesse texto? Fugir da idolatria. Tem uma tese da presença real na ceia. E essa tese não é bíblica. Que tese é essa? É que quando o sacerdote ele apresenta o pão e quando ele apresenta o cálice, esse pão se torna o próprio corpo de Cristo e o cálice se torna o próprio sangue de Cristo. Ou seja, traz Cristo para o agora. Traz um Cristo vivo. Por isso fala da presença real, ou seja, a presença de Cristo no pão e a presença de Cristo no sangue. Quando o sacerdote apresenta, essa tese fala que o corpo se torna o corpo de Cristo, literalmente. E o sangue se torna o sangue de Cristo, literalmente. Mas é uma tese totalmente errada e totalmente antibíblica. E, diante dessa tese, muitos começaram a adorar o pão. Começaram a adorar o sangue. Eles pegavam e ali apresentavam e começavam a orar e a fazer petições no pão. E isso virou uma idolatria. Por isso que o texto vai começar dizendo, fugir da idolatria. Porque o pão não é para ser uma idolatria. Não é para ser algo que nós fazemos petição ao pão. Quem está compreendendo? Porque o ser humano ele tem essa capacidade de fazer com que as coisas espirituais, as coisas que Deus estabelece, ele tem essa capacidade de fazer com que se tornem em objeto de idolatria. E o Espírito Santo sabe disso. Quando Deus mandou levantar uma serpente de bronze no deserto, para que o povo de Israel olhasse, aqueles que forem picados pela serpente no deserto, mas que olhasse para o madeiro e olhasse para aquela serpente de bronze, eles eram curados da picada.
eram curados do veneno de Satanás. Mas depois de um tempo, o que o povo de Israel fez? Pegou essa mesma serpente e colocou sobre os montes e começou a fazer petições e começou a acender incenso para ela e começou a fazer aquele objeto uma idolatria. Eles pegaram algo espiritual, uma provisão de Deus para a cura do povo de Israel e transformaram em idolatria. Isso Deus se entristeceu muito. O que Deus fez? Mandou destruir. Porque Deus estabelece coisas espirituais e o homem tem a capacidade de fazer com que as coisas espirituais sejam espiritualizadas ainda mais, se tornando místico. Como que o homem faz isso? Por exemplo, quando Paulo curava os enfermos, até os seus lenços eram utilizados para curar as enfermidades. Isso é algo espiritual, que Deus colocou no apóstolo Paulo, por causa do dom desenvolvido que ele tinha. Mas as toalhas não podiam se tornar um objeto de idolatria. É algo espiritual que Deus estabelece, que Deus usa, mas aquilo não pode se tornar objeto de idolatria. Quem está pegando, irmãos? Aleluia. Se o povo começasse a adorar as toalhinhas, Deus mandava destruir. Porque Deus não faz as coisas espirituais, muitas coisas espirituais, para ser objeto de adoração. Amém, irmãos? Mas ser o quê? Símbolos, memórias, atos proféticos e coisas que apontam para o verdadeiro. No caso da serpente do deserto, apontava para Cristo, que ia tirar o veneno de Satanás do nosso corpo. A salvação de Deus tira o veneno de Satanás do nosso corpo. Porque todos nós nascemos envenenados pela picada da serpente. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós somos curados do veneno de Satanás. Porque Cristo é o antídoto para todo o veneno, para toda a picada da serpente. Quando nós olhamos para Cristo, toda a picada da serpente não tem efeito algum no nosso corpo. E nós temos a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. Porque para que nós tivéssemos a vida eterna, Cristo ofereceu o seu próprio corpo. Cristo ofereceu o seu próprio sangue para nos redimir dos pecados, para nos salvar da condenação e da ira eterna de Deus. Quem está pegando, irmãos? Qual que é o aspecto que nós devemos olhar para o pão? Qual que é o aspecto que nós devemos olhar para o sangue? O aspecto é memória. Anunciar a morte de Cristo. Esse é um aspecto muito importante. Toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos a morte de Cristo. Isso é muito importante, irmãos, que isso diferencia os verdadeiros dos falsos. Porque quando nós anunciamos a morte de Cristo, nós estamos anunciando a morte de um Deus. E para isso ser anunciado, e para muitas religiões, isso é algo impossível. Deus morrer. Eles não creem nisso. Uma certa vez, uma pessoa do Testemunho de Jeová falou para mim, como que é possível Deus morrer? E a ceia anuncia a morte de um Deus. Nem todos têm a capacidade de crer na ceia do Senhor. Porque está anunciando a morte. Qual que é o aspecto da ceia? O aspecto da ceia não é anunciar um Cristo vivo. Não é anunciar um Cristo ressurreto. Não é anunciar um Cristo glorificado. Não é anunciar um Cristo que vai vir. Não é anunciar a presença de Cristo. Mas é anunciar a morte de Cristo. E qual que é o aspecto da morte de Cristo? Um corpo físico, um corpo natural, sem pecado, incontaminado, um sangue derramado. Está tudo presente na ceia do Senhor. É nesse aspecto. É o aspecto morto. Observe que o texto aqui, o verso 16, vai apresentar o cálice da bênção. Que cálice da bênção é esse? Se você puder, Thaís, colocar por gentileza aí. Acho que está aberto. É 1 Coríntios 10 e 16. Oi? Está aqui, né? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Veja que a ceia do Senhor é apresentada separado o sangue e o pão. O cálice, que representa o sangue, melhor dizendo, e o pão, que representa o corpo, separado. Por que está separado? Porque está apresentando um Cristo morto. Quando o sangue é retirado do corpo, o que acontece com o corpo? Acontece morte. Amém, irmãos? O sangue não está no corpo, porque se estivesse no corpo, nós estaríamos ceiando um Cristo vivo. E isso seria totalmente errado. Amém, irmãos? O Cristo da ceia não pode ser apresentado vivo. Precisa ser tirado todo o sangue do corpo. Glória a Deus. Quando é tirado todo o sangue do corpo, o corpo é apresentado morto. Quem está pegando, irmãos? Glória a Deus. É apresentado morto. Esse corpo é a oferta de Cristo. Ele oferta o seu corpo e ele oferta o seu sangue. Glória a Deus. Essa é a oferta de Deus. O corpo e o sangue. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o aspecto que nós devemos olhar para a ceia. Se tivesse tudo junto, então seria um Cristo vivo.
E não pode ser assim. Amém? Não pode ser assim. Se nós ceiarmos um Cristo vivo, é incompatível com a doutrina. Porque Deus, lá no Pentateuco, na lei do Senhor, você não pode se alimentar de um animal que ainda tem sangue no corpo. Ou seja, nós estaríamos anulando muitas coisas da palavra de Deus, da doutrina, porque Deus não permite que o homem se alimente de um animal vivo, de um corpo vivo. Amém? Glória a Deus. Pode passar o slide, por gentileza. O cálice da bênção é um remédio contra a idolatria. Amém, irmãos? Como nós falamos aqui, o povo de Corinto, esse povo de Corinto, eles eram muito envolvidos com idolatria. E eles eram recém-convertidos, né? Eles participavam de festas pagãs, eles participavam de cultos pagãos, porque na cidade de Corinto, que fica na Grécia, a Grécia é um dos países que mais continha idolatria e objetos de idolatria, que mais continha deuses pagãos. É da onde vem as mitologias gregas, é da onde vem as maiores idolatrias que o povo se conhece até nos dias de hoje. A cidade de Atenas, em qualquer canto que você andava, tinha objetos de idolatria. Em qualquer lugar, em qualquer praça que você frequentava, tinha estátuas de idolatria dedicada a uma divindade grega, a um semideus ou algum deus com D minúsculo grego. E a cidade de Corinto também não era diferente de Atenas. Lá existia muitos objetos de idolatria e muitos cultos pagãos. Mas o evangelho chegou até ali. O evangelho de Cristo chegou até ali, anunciando as boas novas de Jesus Cristo, anunciando o arrependimento das obras mortas e anunciando o juízo eterno de Deus. E o anúncio do evangelho trouxe um grande prejuízo para as cidades da Grécia, né? Principalmente da cidade de Éfeso, a cidade de Corinto. Todas elas sofreram um grande prejuízo porque o reino de Deus veio desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, irmãos. Porque de trás das imagens esconde demônios. Por detrás das imagens esconde espíritos imundos. E é por isso que a ceia do Senhor não pode se tornar em objeto de idolatria. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A ceia do Senhor, ela é um remédio contra a idolatria. Por isso que o texto vai dizer: amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. Olha o verso 18. Pode colocar aí, Thaís, por gentileza. 1 Coríntios 10 e 18. Vamos ler este texto, porque que Paulo fala da ceia e porque que Paulo fala também da idolatria. É muito importante. Quem encontrou aí na sua Bíblia? Vamos estar lendo. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ou o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Pode colocar o verso 20, Thaís. Isso. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Verso 21. Pode passar na setinha mesmo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Observe que idolatria e demônios estão ligados, porque os demônios se escondem de trás das imagens. E por isso que o Paulo está dizendo aqui, advertindo o povo, não transforme o pão do Senhor em idolatria. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Agora, tira o versículo e volta lá para o slide. Aí você vai ter que dar um clique, passar o mouse para cá e dar um clique aqui para você poder passar. Isso. Vê se está aqui, o mouse, vê se o mouse... Isso, está aqui já. Pode dar só um clique agora. Isso, agora pode passar para frente. Glória a Deus. Mais um. A ceia do Senhor, ela pode ser observada e ela pode ser celebrada qualquer dia da semana, diferente da Páscoa, porque a Páscoa tem um dia específico, um mês específico, né, no ano, uma cidade específica. A ceia do Senhor não. A ceia do Senhor não tem data específica, não tem lugar específico, é qualquer dia da semana.
Geralmente, os discípulos na igreja primitiva celebravam a ceia uma vez por semana. No início da semana. Geralmente eles celebravam a ceia ali, né? Atos 20, verso 7. Parece que nos dias de Paulo os discípulos celebravam a ceia do Senhor todas as semanas. Glória a Deus. Pode passar. O objetivo da ceia principal, trazer à memória. Por que trazer à memória? Porque Cristo está ausente e essa é a maneira de trazê-lo à memória. Ou seja, Cristo ele não está presente ali. Ok? Quem está pegando? Então não posso fazer com que a ceia do Senhor se torne a presença real, como acontece no catolicismo. O sacerdote transforma aquilo ali na presença real. E isso é errado. E eles pecam também contra a autoridade de Cristo. O que é a autoridade de Cristo? É a palavra de Cristo. É a forma que Cristo instituiu a ceia, com os ingredientes corretos. É pão e também é o cálice, o vinho. Ok? E o que eles fazem muitas vezes? A maioria das vezes. Só o sacerdote toma do vinho. E os leigos, que eles chamam de leigo, a população eles chamam de leigo, eles não participam do vinho. Eles só participam do pão. Na verdade é quase uma bolacha. Eles participam desse pão. E aquilo que Cristo falou assim, ó, tomai e comei, eles falam assim, tomam, mas não comam, engulam. Veja que muda toda a característica da autoridade de Cristo. Porque Cristo fala assim, ó, tomai e comei, mastigar. O pão ele precisa ser mastigado. O pão não é para ser engolido. É para ser mastigado. Para engolir, mas depois que mastigar. Isso, mas não engolido. Quem está pegando, irmãos? Glória a Deus. E eles não participam do vinho. Outro aspecto muito errado que Satanás introduziu é o abstêmio. É a abstinência do vinho. Dizer que o cristão ele não pode beber o vinho, né, o fruto da uva. Não estou dizendo o vinho alcoólico, tá, irmãos? Eu estou dizendo o fruto da vide. O fruto da uva. Glória a Deus. Vamos ler Lucas 22, 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Veja, ele está ofertando o seu corpo. O corpo de Cristo é uma oferta. O sangue de Cristo é uma oferta. Glória a Deus. Fazer isso em memória de mim. 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Sangue derramado por vós. Veja, se está sendo derramado, o corpo tem que ser apresentado morto. Esse é o aspecto. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus anunciar a sua morte. Anunciar a morte de um Deus. Amém, irmãos? E muitos não aceitam isso. Muitos não aceitam a morte de um Deus. Mas é a morte de um Deus que salva. Porque sem a morte de um Deus, não há remissão de pecados. Em Hebreus 9 vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que o sangue de Cristo é para a remissão de pecados de muitos. Glórias a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Veja, tomai, comei, mastigar. Não é tomar e engolir. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. De modo semelhante, também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Veja, é todas as vezes que beberdes. Não tem um dia específico, não tem uma data específica, é todas as vezes que vocês estiverem reunidos, todas as vezes que vocês abençoarem o cálice, que já é da bênção, porque diante dos olhos do mundo, o cálice não é a bênção para eles. Mas o cálice da bênção que abençoamos. O cálice já é uma bênção, mas os cristãos abençoam, todos juntos.
Então veja que o aspecto da ceia, Paulo está apresentando um aspecto coletivo. Toda a igreja precisa abençoar o pão. Toda a igreja precisa estender a sua mão e abençoar o pão. Glória a Deus, o cálice da bênção que abençoamos. Glória a Deus. E veja, fazer isto em memória de mim. Não está dizendo para fazer algo com a presença real. Amém, irmãos? Porque se Cristo aparece, se Cristo vem, se Cristo manifesta para raptar a sua igreja, para raptar os vencedores e depois, na sua parousia, no final da grande tribulação, o restante da igreja, se Cristo aparece, não há necessidade de ter ceia mais. Porque a ceia do Senhor é até que Ele venha. Quando Ele voltar, quando Ele aparecer, não tem mais ceia. A ceia finaliza. Amém, irmãos? Alguém já ouviu que nós vamos ceiar no milênio? Alguém já viu isso? Que nós vamos ter ceia no milênio? Vai ter ceias nas bodas? Irmãos, não vai ter ceia na boda, ok? A ceia que nós realizamos hoje. Por quê? Porque Cristo já veio. Qual que é a ceia que nós vamos ter nas bodas? Ceia de casamento, ok? Não é a ceia que nós praticamos hoje. É a ceia de casamento. Vai ter animais gordos, vai ter vinhos, vai ter bastante variedade de comida. Mas não é a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque até que Ele venha. Vamos ver aqui o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Glória a Deus. Anunciais a morte até que venha. Pode colocar esse texto aí, Thais, para a gente analisar? Glória a Deus, no nome de Jesus. O mouse está aqui. Agora já foi para aí. 11 e 26. Observe, irmão, tanto que isso é importante. Olha o objetivo da ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte até que venha. O texto está dizendo, até que venha. Se veio, parou de anunciar a morte. Quem está pegando, irmãos? Glória a Deus. Se for a presença real, já não tem mais ceia. Já não pode ser mais ceia. A presença real está lá em Tessalonicenses. No livro de Tessalonicenses, nós temos a presença real de Cristo. Ou seja, o arrebatamento da igreja e Cristo nas nuvens. Findou a ceia. Quem está pegando? Então, até que Cristo venha, até que Ele venha, significa que nós devemos celebrar a ceia. Sempre que a igreja se reunir para isso, ok? Com esse propósito. Então, sempre nós temos que estar celebrando a ceia. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Esse é o aspecto. O aspecto do anúncio é na noite que foi traído. É o mesmo aspecto, o mesmo corpo que ele se encontrava. Na noite que foi traído. Era uma noite de angústia, né? Ele passou pelo Getsemane. Ele estava indo para o Calvário, para o sacrifício. É o aspecto que nós devemos. Isso se chama discernimento do corpo de Cristo. Isso se chama discernimento na ceia do Senhor. Agora pode tirar, voltar lá para o slide, por gentileza. Pode passar o próximo slide. Ótimo. A ceia é a demonstração que Deus está cheio de graça para conceder a quem se arrepende. Quando nós participamos da ceia, nós anunciamos para o mundo que a porta da graça está aberta. Porque o sangue de Cristo foi derramado para a remissão de muitos. A ceia está anunciando que Deus está com um tempo de misericórdia, de braços abertos, para receber todos aqueles que nele crêem. É um tempo da paciência de Deus. É um tempo da remissão de Deus. É um tempo do resgate. É o tempo que a morte do Senhor está sendo anunciada para todos aqueles que creem. É um tempo onde o ímpio tem perdão dos pecados. É um tempo onde nós temos perdão dos nossos pecados. É um tempo onde Deus está trazendo para si mesmo aqueles que estão perdidos. Glória a Deus. É o tempo da justiça de Deus. Vejamos Mateus 26. Mateus 26. Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Verso de número 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado
por muitos, para a remissão dos pecados. Hoje nós vivemos, irmãos, em um tempo da justiça de Deus sendo proclamada. Hoje nós vivemos em um tempo onde Cristo está limpando-nos com seu precioso sangue, limpando-nos e nos tornando mais brancos que a neve. Esse é o tempo onde Cristo está à disposição para remir o pecado de todo aquele que nele crê. É pela fé. Você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Você só precisa ter fé. Quando você tem fé em Cristo, o sangue de Cristo que é derramado por muitos, e se você creu, você faz parte desse muitos. Você está incluso nesse muitos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é preciosíssimo, irmãos. Às vezes o inimigo tenta nos acusar. Eu não tenho direito, eu sou assim, eu peco demais, eu erro demais, eu não tenho direito de ser salvo. Isso aí é coisa maligna. Porque se você crê, o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar de todo o pecado. Irmãos? Não é só de alguns, não, é todos. Todos os pecados. E você está limpo pelo sangue de Cristo. É precioso. É um tempo da justiça de Deus. Pode passar o slide. O estado do corpo de Cristo. Como que deve ser considerado na ceia? Vivo? Glorificado? Não. Deve ser considerado, pode passar o próximo. Deve ser considerado um corpo que está morto. Amém, irmãos? Não é a ideia de Deus que comamos nada vivo. Glória a Deus. Pode passar o próximo. Duas partes importantes da ceia. Ok? O pão é uma das partes do Senhor, o cálice é outra. Ao participar do pão, participamos do corpo de Cristo. Ao beber do cálice, participamos do sangue de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, a ceia, ela tem duas partes. E é possível pecar contra as duas partes do corpo. Aliás, de Cristo, né? Do corpo e o sangue. É possível pecar contra o pão e é possível pecar contra o cálice. Ou seja, existe dois julgamentos. Um julgamento contra o pão e um julgamento contra o sangue. Ok? Tem dois julgamentos. Quando uma pessoa participa de forma indigna da ceia, ela enfrenta dois julgamentos. Às vezes um. Se ela participou do sangue indignamente, ela vai participar de um juízo de Deus só do sangue. Se ela participou indignamente dos dois, ela participa de dois juízos de Deus. Amém? Quem está pegando? Vamos ler o verso aqui, 1 Coríntios, mostrar para os irmãos. Verso 27. 1 Coríntios 11, verso 27. Posso ler, irmãos? Porque qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado, ou réu, do corpo e do sangue. Amém, irmãos? São duas partes. É culpado do corpo e do sangue. Tem uma culpa do corpo e tem uma culpa do sangue. Quem está pegando? O que é participar do corpo e do sangue indignamente? Sabemos que Jesus, em uma de suas parábolas, a parábola do joio, onde o maligno semeou o joio, porque Cristo semeou a boa semente, mas depois veio o maligno e semeou o joio. O joio são os falsos crentes, são falsos irmãos, aqueles que não creram de verdade, ou seja, eles são ímpios, mas estão dentro da igreja. Agora você não sabe quem participa da ceia, se aquele é cristão mesmo ou se ele é ímpio. Os ímpios é indignos. Quem não creu em Cristo Jesus, está na igreja e participa da ceia, é indigno. Ele é culpado do sangue e do pão. Só pode participar da ceia do Senhor quem é cristão e quem foi batizado. Quem não é cristão não pode participar, porque ele está numa forma indigna. E se ele estiver numa forma indigna, ele vai ser culpado. Aí o juiz é grande. Amém, irmãos? Esse é o primeiro aspecto do indignamente. O segundo aspecto é a condição mental do crente. Qual que é a condição mental do crente? A bagunça que ele faz na ceia. Amém, irmãos? Por isso que aqui no texto vai dizer assim: esperai uns pelos outros. Alguns comiam nessa igreja de forma... alguns eram glutão, comia demais, e outros ficavam com fome. E viravam uma baderna. Era o estado mental.
Esse estado mental também é uma forma indigna de participar da ceia. Eu não posso pensar que a ceia do Senhor é um alimento qualquer. Eu não posso pensar que é o alimento que eu como da mesma forma que eu como em minha casa. Aqui não é para matar a fome, como acontecia na igreja de Corinto. Alguns matavam a fome e outros ficavam com fome. Os ricos traziam banquetes e os pobres que não tinham condições de trazer ficavam com fome porque os ricos não deixavam eles comer. Irmãos? Menosprezava. E virou uma baderna. Esse é o estado mental que é reprovado por Deus. Quem está pegando, irmãos? Vamos ler o contexto? 11:21. Vou precisar de água. Vou pedir aqui ao irmão Isaac para trazer um copo de água para mim, por gentileza. Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Verso 21. Vamos ler a partir do 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, a bagunça era tanta que aquilo que era para ser a ceia do Senhor se tornava em outra coisa. Porque quando ele se ajuntava para comer a ceia do Senhor, esse era a mente dele, porque eles achavam que a ceia do Senhor era para ele se reunir para fazer um banquete. Era uma mente reprovável. Porque quando ele se ajuntava para fazer a ceia do Senhor, eles transformavam a ceia do Senhor em outra coisa. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, no verso 20. Não é para comer a ceia do Senhor. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava alertando eles que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. E eles estavam achando que era. Amém? Ou seja, eles não participavam da ceia do Senhor, porque era algo reprovável da parte do Senhor. Verso 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Está vendo aí? Um tem fome e outro embriaga-se. Obrigado, Isaac. Deus te abençoe. Alguns ficavam com fome e outros ficavam embriagados. Saía do culto bêbado, parecendo um boteco. Os que não ficavam embriagados tinham que conduzir os irmãos bêbados. Tinha que levar os irmãos bêbados para casa. Pensa na bagunça que virava, né, irmãos? Para expulsar um demônio então bêbado, hein? Os demônios ficavam rindo desse. Tem como, não. Amém, irmãos? Era isso. Era isso que acontecia. Verso 22. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Está vendo? Aí o texto está dizendo, vocês não têm casa para vocês comer, para matar a fome? Porque é em casa que mata a fome. Na ceia do Senhor é diferente. Na ceia do Senhor tem algo para anunciar. É a morte de Cristo. Precisa ser anunciado. A ceia do Senhor é espiritual. Não é carnal. As coisas carnais, que no caso é o alimento, que é para nosso corpo físico, são necessários. Mas é em casa. É em um momento dedicado para isso. Na igreja também pode acontecer. Mas é um momento dedicado para isso. Mas no dia da ceia do Senhor, não pode acontecer isso. Pode passar o slide, por gentileza. Se Cristo na ceia está vivo e glorificado e desce à terra, a ceia do Senhor cessa. Ele está na ceia para ser trazido à memória, enquanto está longe. Proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pode passar. Pode passar. Tá aí, irmãos, ó. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pode passar mais um slide. Então esse é o objetivo da ceia, o principal objetivo da ceia, anunciar a morte de um Deus. Todo mundo compreendeu até aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 9:22 vai estar falando que, sem derramamento de sangue não há perdão, ou seja, não há remissão de pecado. Então é por isso, é muito importante anunciar a morte de um Cristo, a morte de um Deus, com derramamento de sangue. E isso o que mostra? Misericórdia. Se tem derramamento de sangue, tem remissão de pecados. Vamos ler Hebreus 9:22? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Pode colocar, por gentileza, esse versículo no slide, Thais? Hebreus 9:22. Veja que o sangue do próprio Cristo, dele mesmo, foi derramado. Ele deu a sua vida
Ok? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A ceia está anunciando esse derramamento de sangue. A ceia está anunciando o corpo de Cristo sendo ofertado. É um anúncio, irmãos. Por isso que no dia da ceia é uma batalha espiritual muito grande. Você enfrenta uma grande batalha espiritual. O dia da ceia é diferente. Os irmãos percebem isso? Que é diferente, que fica mais espiritual? Por quê? Está anunciando uma misericórdia, está anunciando o sangue de Cristo sendo derramado. Que foi derramado, melhor. Glória a Deus. Pode tirar, e agora vamos para o slide. Pode passar o próximo slide. Falta mais um. Aqui. Olha, algo tão importante que vai diferenciar os verdadeiros cristãos dos falsos cristãos. Daqueles que verdadeiramente são salvos e daqueles que não são. A ceia do Senhor faz essa diferença. Porque os muçulmanos, o Maomé e seus seguidores, que são os muçulmanos, eles negam a morte de Cristo. Irmãos, o islamismo é uma das maiores religiões do mundo. Uma das maiores religiões. Olha a quantidade de pessoas que segue essa religião. Mas nessa religião tem um grande perigo. Eles negam a morte de Cristo. E a ceia anuncia a morte de Cristo. Dizem eles que Deus induziu os judeus a crucificar Judas em lugar de Cristo. É isso que eles falam. Então, o batismo e a ceia do Senhor foram designados por Cristo para testificar contra essa falsidade. Porque vai aparecer doutrinar, alguém foi crucificado no lugar de Cristo. Deus, lá do céu, arranjou um jeito de tirar Cristo da cruz e colocar outra pessoa no lugar. Ou seja, Cristo não foi morto ali. A ceia anuncia que Cristo foi morto. Testifica. Não, são milhares e milhares de pessoas que seguem o islamismo. Aqui, você encontra a diferença dos verdadeiros cristãos e dos falsos cristãos. Pode passar. O perigo do islamismo. Se não houvesse a morte de Cristo, tão pouco haveria perdão agora e também tão pouco haveria a vida eterna no dia vindouro. Hoje é um tempo de misericórdia e de perdão. Maomé também proibiu o vinho. Os que seguem, portanto, jamais podem observar a ceia do Senhor. Olha a doutrina. Você vê que são pecados contra a autoridade de Cristo. Cristo estabelece, eles tiram. Pode passar. Viu a importância agora de anunciar a ceia do Senhor? Anunciar a morte, melhor, na ceia do Senhor? Os Quakers. Eles se dizem protestantes, mas eles não praticam o batismo e nem a ceia do Senhor. Ou seja, a ceia do Senhor são rejeitados por eles. Dizem protestantes, dizem evangélicos. E tão pouco tomam o nome de Cristo. Pode passar mais um. Olha o tanto de gente. Os Quaker são vários grupos religiosos com origem comum num movimento protestante britânico no século XVII. A denominação Quaker é chamada de Quakerismo, Sociedade Religiosa dos Amigos ou simplesmente Sociedade dos Amigos. Amém, irmãos? Eles chamam de amigos. Ou seja, qualquer pessoa pode participar. Mas eles não celebram a ceia do Senhor e nem o batismo. Existem denominações cristãs evangélicas hoje que já está tirando o batismo e está tirando a ceia do Senhor. Existem, irmãos, cristãos que confessaram Cristo Jesus, certo? Que são cristãos verdadeiramente, fazem obras sociais, salvos para as boas obras, mas tiraram ali o batismo e a ceia do Senhor. Com qual argumento que eles tiraram? Atrapalham as obras sociais. Esse é o argumento. Ceia do Senhor atrapalha, irmão, obra social? Eles dizem que tira o foco das pessoas. Ou seja, isso é sinal de incredulidade. Isso é sinal de insubmissão à autoridade de Cristo. Isso é sinal de rebelião contra Cristo. Mas todas essas pessoas vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Eu estou falando, não é de uma religião dos evangélicos que é pequena. São mais de 2 milhões de pessoas evangélicos nessa religião. Está no Brasil. Amém, irmãos? Então é muito triste vermos esse tipo de coisa na igreja do Senhor, né? Pecado grave contra a autoridade de Cristo. São salvos? São pessoas salvas, porque creram em Cristo Jesus. Mas vão ficar sem um reino. Vão ficar sem governar. Né? Vão ficar sem governar. Tem muita gente que participa dessa religião ali e querem sair dali para serem batizados em outra religião para depois voltar. Aí vira uma bagunça, né, irmãos? Aí vira uma bagunça. Por quê? Porque o próprio Deus coloca no coração das pessoas o desejo de ser batizado.
Isso não provém do homem, irmãos. É Deus que coloca no seu coração o desejo de ser batizado. Vai partir de Deus. O próprio Deus testifica, você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Porque o batismo é uma questão de fé. O batismo não é uma questão de obras. O batismo é se crer e batizado. Quem crê e for batizado. Veja o que Filipe vai dizer para o eunuco. Porque o eunuco vai perguntar para Filipe assim: o que me impede de ser batizado? E Filipe vai dizer: se creres no Senhor Jesus, é lícito ser batizado. Aqui tem água. Foi batizado o eunuco na mesma hora. O Filipe não perguntou sobre a vida passada dele, para onde ele estava indo, sobre a conduta que ele vivia, sobre o comportamento que ele tinha, de forma nenhuma. Ele foi batizado porque creu. Porque batismo é uma questão de fé. Amém, irmãos? Simão, o mágico, ele creu, praticava feitiçaria, creu e foi batizado. Está desse jeito lá. E batizado. Até Simão, o mágico, creu e foi batizado. E seguia Felipe, o evangelista. Depois, irmãos, ele quis comprar o poder do Espírito Santo. E aí Pedro repreendeu ele. Ou seja, revelando que o coração dele não tinha sido transformado. Ou seja, não precisa haver transformação para ser batizado. A transformação é depois, porque batismo é questão de fé. Simão depois foi mudado com a questão do ensino da palavra. É assim, a transformação da nossa alma é com o ensino da palavra. Agora, batismo, salvação e batismo é questão de fé. Se creu, está apto para ser batizado. Pode ler os textos de Atos, que você vai entender que, por exemplo, em Atos 2, 3.000 pessoas creram e foram batizadas. 3.000 pessoas, irmãos. Ninguém ficou perguntando para ela assim, ó, de onde você veio? Qual é o seu comportamento? Você precisa mudar de vida para ser batizado. Não, imediatamente creram 3.000. E seria muito difícil, né, irmão? Porque você ficar perguntando para 3.000 pessoas. Todos foram batizados. Amém? Glória a Deus. Pode passar. Então, o objetivo da ceia separa os incrédulos. Vamos ler Mateus 28, 19 e 20. Pode colocar, Thaís, por gentileza. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vão pregar e batizar. Agora o verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha o versículo, a parte A. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A ceia do Senhor é algo que Deus tem mandado? É algo que Cristo tem mandado? É algo que Cristo tem mandado, ordenado. Então, nas nossas igrejas, nós temos que ensinar a guardar todas as coisas que Cristo tem ordenado. Isso se chama autoridade de Cristo. Quando Cristo estabelece alguma coisa, isso se chama autoridade dele. Se eu mudo aquilo que Cristo instituiu, ou se eu tiro, se eu anulo, não vai ter mais batismo, não vai ter mais ceia. Porque eles falam que agora tudo é espiritual. Não tem mais batismo nas águas porque agora é uma questão espiritual. Aí eles espiritualizam tudo, né, irmãos? Mas tem coisa, irmãos, que é literal, você tem que fazer literalmente. Eles não sabem discernir o que é espiritual e o que é literal mais na Bíblia. Perderam a conexão. Os pregadores hoje fazem esboço no inteligência artificial. Não buscam mais de Deus, não buscam mais do Espírito Santo. Aí faz lá, coloca lá na inteligência artificial, faz um esboço para mim sobre a ceia do Senhor. Aí a inteligência artificial faz tudo lá. Às vezes nem é algo que o Espírito Santo está querendo falar na igreja. Porque é assim, não tem dedicação, mudam as coisas, querem as coisas facilitadas, acha que as coisas de Deus não é séria. Mas as coisas de Deus, irmãos, tem que fluir do Espírito de Deus. Porque quem fala na igreja não é o homem, não é a inteligência artificial, é o Espírito Santo. Ah, mas eu não falo bem. Mas fala do coração, fala através do Espírito. Porque Deus vai te usar da mesma forma que você fala, do jeito que você fala, da forma que você fala. Ah, eu não tenho eloquência. Fala sem eloquência. O Espírito Santo está te usando. Não precisa de inteligência artificial, não, irmãos. Não precisa de técnicas de convencimento, não. O Espírito Santo, ele fala sem isso. Amém? Você precisa de quê? De preparação, de conhecimento, de busca, de intimidade com Deus, de vida de oração. Aí sim, irmão, quando você tem essa vida de intimidade com Deus, você vai ter tanta coisa para dizer que o tempo não vai dar. Não vai precisar de inteligência artificial, não. Amém? Glória a Deus. Pode tirar agora. Voltar para o slide. Pode passar o próximo slide. Glória a Deus. Vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, 27. Porque qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente
será culpado do corpo e do sangue. Outra coisa que muda, que algumas religiões mudam na ceia, é a questão da abstinência, né? Alguns não bebem vinho. Aí o que eles fazem? No lugar do vinho, coloca água. Aí virou alimento, não virou ceia do Senhor. Pecado contra a autoridade. Quando você substitui o pão por outra coisa, bolacha, outro tipo de alimento. Ah, mas não tinha. Se não tem, não faz a ceia. Mas se for fazer, faz certo. Amém, irmãos? Por que eu vou atrair juízo para mim? Ah, mas eu estava lá na tribo indígena e não tinha pão. Então não tem como fazer ceia, irmão. Porque você vai ter que fazer o pão. E é de trigo, não é de qualquer coisa. Qualquer outra coisa, é de trigo. Não pode ser de cevada, não pode ser de mandioca, não pode ser de outra coisa. Tem que ser de trigo. Tem os ingredientes certinho. Amém? Glória a Deus. Então, fazer a ceia com água é indigno. É um estado reprovável de mente. É o segundo aspecto que eu falei ali. O primeiro indigno é ser não cristão. E também não ser batizado. Isso é indigno. E o segundo aspecto é estado reprovável de mente. Pode passar. Vamos ler 1 Timóteo 4, verso 3. Vou ver aqui. Vamos ler a partir do 1. Pode colocar, Thaís, por gentileza, na tela, a partir do 1. Aí no... Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pode ler. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, proibindo a ceia, proibindo o vinho, que Deus criou para os fiéis. Aqui está falando da ceia do Senhor. Nos últimos tempos, o inimigo vai utilizar dessas artimanhas aí. Pode voltar lá para o slide, por gentileza? Pode passar? Os mormons, por exemplo, eles usam água no lugar do vinho. Pode passar. Só tem mais 2 slides. Fazer a substituição dos ingredientes da ceia ao pão e vinho é pecado contra a autoridade de Cristo. Mais um, o último slide. A abolição da ceia pode isso? Infelizmente, existe pelo menos uma denominação evangélica que não pratica a ceia do Senhor e nem o batismo. Amém, irmãos? Vamos aqui para 1 Coríntios e só finalizarmos esse texto de 1 Coríntios e eu já entrego aqui. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não está dizendo julgue o homem a si mesmo. Está dizendo examine o homem a si mesmo. Você sente paz em relação à ceia? Você sente paz pela obra consumada de Cristo? Você está em paz com Cristo? Amém? Você diz como o Pai diz, este é meu filho amado, quem eu compraz. Ou seja, você diz que você tem prazer em Cristo? Você tem prazer no Senhor? Porque o homem ele não tem capacidade de julgar ninguém, nem ele mesmo. Então um exame é assim, tem alguma falha em mim? Confesse e sei. Porque o filho é apto para participar da ceia. O filho é apto para estar na mesa do pai. Mas tem vezes que o filho não está digno de estar ali. Por quê? Porque as mãos dele estão sujas, o cabelo está sujo, aí ele precisa lavar as mãos. Imagina se ele chega, vai comer, a mão está tudo cheia de terra. O que precisa fazer? Lavar. Então, às vezes, irmão, acontecem coisas no nosso cotidiano que às vezes nos suja. O que nós devemos fazer? Examine, se tiver alguma coisa, confesse. Confessou, participa. Amém, irmãos? Pode passar, Thais. E assim coma, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação. Essa palavra aqui é errada. Não existe essa palavra aqui na Bíblia, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se os tradutores observassem isso aqui, colocariam a palavra correta. É juízo, tá? Ou julgamento. Disciplina. Não é condenação, é disciplina. Porque o texto lá na frente vai dizer assim, ó, verso 32. Põe o verso 32, por gentileza. Daí. Porque quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Tá aí, irmãos. Tem tradução que fala como para juízo. Exato, essa é a tradução certa. Porque no texto seguinte, se eles observassem o texto seguinte, né, o 32, eles veriam que o crente não pode ser condenado. Então essa palavra condenação é errada. É juízo. Juízo ou julgamento.
Pode voltar lá no 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para o seu próprio juízo, e não discernindo o corpo. Do Senhor não tem. Ok, irmãos? Acrescentaram isso aqui, ó. Não é corpo do Senhor. Está dizendo assim, ó, corpo. Ele não diz corpo do Senhor, ele só diz corpo. Ah, mas é para facilitar o entendimento. Não, irmãos, a Bíblia não precisa acrescentar nada. Se está corpo, é só corpo. Não, tem coisa que o Espírito Santo não quer revelar para todo mundo. Então tem coisa que ele não quer facilitar mesmo, não. Tem coisa que ele faz para dificultar mesmo. Então quando ele coloca só corpo, então você para analisar que corpo. Corpo de Cristo? Ou corpo místico, que é o corpo da igreja? Porque o corpo também é a igreja. Vamos ler o verso, o 10, o capítulo 10 e o 17. Põe por gentileza, 1 Coríntios 10 e 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Está aí. A igreja também é considerada um pão. Ah, mas como saber que ali é corpo de Cristo e como saber que ali é a igreja? Aí, irmãos, é revelação do Espírito Santo. Você vai precisar ter comunhão com ele. Vê que o Espírito Santo ele faz as coisas para dificultar mesmo. Aí os tradutores colocam lá corpo do Senhor. Mas não está assim. Volta lá, por gentileza, Laís. Agora o 30. Por causa disso, há entre muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Observa, não pode ser condenação, porque os que são disciplinados pelo Senhor, porque a disciplina de Deus é uma proteção para a sua vida. Quando Deus te disciplina, Deus está te protegendo de algo pior. Por isso vai dizer, nós somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Quando a criança ela está subindo em algo ali que você vai perceber que ela vai se acidentar, o que você faz? Você tira ela, dá umas palmadas nela. O que isso significa? Está protegendo ela de um acidente. Às vezes, quando nós estamos fazendo coisa errada, Deus nos tira da escadinha ali e nos dá uma palmada. E você não vai subir mais. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus está te protegendo. Toda a disciplina de Deus é uma proteção para a sua vida. Para você não ser colhido antes da hora dessa terra. Então, Deus disciplina os crentes lá de Corinto para que eles não venham a morrer. Alguns já foram disciplinados a tal ponto que já morreram. Porque não continuaram subindo na escadinha. Aqui Paulo está explicando o motivo das fraquezas e das doenças. Os jovens ficavam muito fracos. E muitas doenças tinha na igreja. E Paulo está dizendo aqui o motivo. Esse é o motivo. Quando vocês se ajuntam, não ajuntam para a ceia do Senhor. Ajuntam para a pior. E esse é o motivo que dentro da igreja de Corinto tem muitos fracos, doentes e pessoas que estão morrendo antes da hora. Amém, irmãos? Porque eles estavam procurando um motivo. Mas por que na nossa igreja todo mundo está... Tem muita gente, melhor dizendo, né? Todo mundo não. Tem muita gente morrendo antes da hora. Eles não sabiam. Aí Paulo chega e prega essa mensagem. 32. Aliás, 31, né? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ok, ele finaliza aqui. Porque ele vai dizer, quando eu chegar até vós, eu coloco as demais coisas em ordem. Porque vai faltar papel aqui para me escrever tanta coisa que eu tenho que falar ainda. Né? Tanta coisa que eu preciso falar ainda para disciplinar vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a mensagem. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Eu estou aqui, vou estar devolvendo, mas antes, eu queria falar, qual que é seu nome, moça? Qual que é seu nome? Você já fez sua confissão de fé? Você quer fazer sua confissão de fé? Receber Jesus no seu coração? Ser salva por Deus e o sangue de Cristo te purificar? É por vontade própria, é por escolha própria. Se você quiser, você pode estar vindo aqui que a gente vai fazer uma oração por você. Eu vou estar devolvendo para o pastor, até o final aqui do culto você pode estar pensando, tá? E estar vindo aqui que o pastor vai estar orando por você e você vai fazer a sua confissão de fé. Quando você faz a sua confissão de fé, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Amém? Glória a Deus.